Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. A partir do momento em que a criação da Andifes possibilitou o trabalho em cooperação do conjunto de universidades federais, foi garantida à Rede Federal de Ensino Superior a atuação e a representatividade nas mais importantes ações em defesa e pela promoção do ensino superior público, gratuito, inclusivo e de qualidade, por meio da interlocução e da participação na implementação de grandes e importantes políticas voltadas à promoção da educação superior no país nesses 32 anos de existência. As diretorias da Andifes sempre foram compostas por reitores e reitoras dedicados ao projeto de educação superior necessário para o Brasil, e foi essa trajetória que levou a Andifes a um lugar de protagonismo na construção de ações e políticas públicas fundamentais para o nosso país. É fundamental para a democracia que as universidades sejam o lugar do livre pensar e com a autonomia que lhes é garantida na Constituição Federal. Este é um trecho do discurso do professor Marcos Vinícius Davi, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, por ocasião do recebimento pela entidade no dia 27 de outubro de 2021 do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, concedido anualmente pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados a 3 pessoas ou entidades que tenham realizado trabalhos ou ações de destaque na defesa e promoção da educação no Brasil. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E nós estamos dando continuidade à série de entrevistas do podcast Educação em Destaque para este período de início do ano. Então fique com a gente, porque a nossa entrevista de hoje é com o presidente da Andifes, o professor Marcos Vinícius Davi. O professor Marcos Vinícius é graduado em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e graduado em Direito pelo Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Viana Júnior. É mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Administração pela Universidade Federal de Lavras. Desempenhou vários cargos na área de gestão pública, como pró-reitor de Administração, pró-reitor de Finanças e Controle e diretor financeiro da Universidade Federal de Juiz de Fora e diretor financeiro do município de Juiz de Fora. Ele desempenhou também as funções de chefe do Departamento de Finanças e Controladoria e diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora. É professor associado do Departamento de Finanças e Controladoria da Universidade Federal de Juiz de Fora e professor permanente do Programa de Mestrado Profissional de Gestão e Avaliação da Educação Pública e do Mestrado Profissional em Administração Públicas, ambos da UFJF. Atualmente ele desempenha a função de reitor daquela universidade. Professor Marcos Vinícius, é um grande prazer receber o senhor para essa conversa aqui no podcast Educação em Destaque. Eu gostaria de iniciar pedindo que o senhor explique quando aconteceu a sua eleição para a presidência da Andifes e qual a duração do seu mandato à frente da entidade. O prazer é meu de estar aqui participando do podcast Educação em Destaque. Eu acho que eu poderia começar falando um pouco sobre o que é a Andifes, né? A Andifes é uma associação que congrega os reitores das universidades federais brasileiras. Hoje nós temos 69 universidades federais no Brasil e o órgão de representação dessas universidades, que estabelece a interlocução com vários órgãos do governo e com as outras entidades, é a Andifes. A Andifes é uma associação que já tem 32 anos de idade e durante toda essa história ela ganhou um papel de relevância
no cenário da educação superior brasileira. Hoje a Andifes é sempre ouvida, é sempre chamada a debater os grandes temas da educação do Brasil, especialmente da educação superior e da ciência e tecnologia. O mandato de presidente da Andifes é um mandato de 1 ano, a eleição ocorre no mês de julho e o mandato se estende até julho do ano seguinte. Eu fui eleito agora, em julho de 2021, e meu mandato vai se encerrar em julho de 2022. Sem dúvida nenhuma, nós assumimos com grandes desafios, né? O grande desafio que nós assumimos foi enfrentando a pandemia, né, com todas as consequências que isso trazia para a universidade, o desafio do subfinanciamento das universidades, a grande crise que nós estamos vivendo de financiamento das universidades, a crise que nós estamos vivendo relacionadas à instabilidade em alguns órgãos da educação brasileira, em especial aqueles que têm interface muito forte com a educação superior e com as universidades, mas certamente todos esses temas vão ser objetos aqui da conversa que nós vamos ter durante esse podcast. Professor Marcos Vinícius, o ano de 2021 ele já chegou sob os efeitos da pandemia de Covid-19 e terminou sem que ela tenha acabado. Ainda que, como a gente sabe, as vacinas tenham amenizado o problema, sobretudo com a redução significativa do número de óbitos no Brasil. Então eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre os impactos da pandemia para a universidade brasileira. Sem dúvida nenhuma, a pandemia foi um dos grandes desafios que as universidades enfrentaram, eu acho que em toda a sua história, né? Nós estamos enfrentando a pandemia já há 2 anos, estamos tendo aí alguns cenários que ainda nos preocupam e que pode perdurar essa crise ainda por mais alguns meses, nós ainda não temos muita certeza sobre isso. Mas eu sempre gosto de destacar que as universidades elas tiveram momentos muito específicos no enfrentamento dessa pandemia. Quando a pandemia começou, a primeira grande decisão que as universidades tiveram que tomar foi a decisão de colocar toda a sua infraestrutura, toda a sua capacidade técnica, toda a capacidade de seus pesquisadores à disposição da sociedade. As universidades tinham que estar abertas e trabalhando fortemente no enfrentamento da pandemia. E fizemos isso com muita intensidade desde o início da pandemia. O primeiro destaque são os nossos hospitais universitários, que foram, sem dúvida nenhuma, fundamentais na rede do SUS para enfrentamento da pandemia, mas não foram apenas os hospitais. Nós tivemos laboratórios que realizaram testes, laboratórios que produziram EPIs, produziram álcool em gel. Os nossos pesquisadores, em quase todo o Brasil, compunham os comitês técnicos que os municípios e os estados criaram, e esses comitês contavam com professores das nossas universidades. Todos os modelos epidemiológicos de evolução da pandemia foram desenvolvidos e controlados pelas instituições universitárias que forneciam esses dados para o poder público. Então, a primeira grande decisão das universidades na pandemia foi colocar a sua estrutura à disposição do enfrentamento dessa grande crise que a sociedade enfrentava. Logo em seguida, tivemos que enfrentar um outro grande desafio. Quando nós tivemos clareza que esse processo seria um processo longo, nós precisaríamos adaptar as nossas práticas educacionais para utilizarem as tecnologias de ensino remoto. Isso exigiu um esforço muito grande das nossas instituições. Não é trivial você suspender um processo de ensino-aprendizagem que é feito todo de forma presencial e transformá-lo em ensino remoto. E nós precisávamos fazer isso garantindo a qualidade que sempre marcou as universidades públicas. Nós precisávamos fazer isso garantindo a segurança dos nossos trabalhadores, professores e os tais, e nós precisávamos fazer isso também garantindo a inclusão dos nossos estudantes. O ensino remoto não poderia ser justificativa para a exclusão daqueles estudantes que conseguiram ingresso nas universidades e que precisavam ter a garantia de permanência nas nossas instituições. Então as universidades desenvolveram um sistema e aderiram ao ensino remoto.
E agora, já no ano de 2021, nós iniciamos o processo de retorno gradual das nossas atividades. Desde o segundo semestre de 2021, as universidades já estão com atividades presenciais sendo retomadas, elas começaram se concentrando nas áreas de saúde, nos estágios, nas aulas práticas, e cada universidade avaliando, de acordo com a sua realidade, os melhores momentos de retomada de atividades presenciais, com toda a segurança para a sua comunidade. Então, é um conjunto de desafios muito grandes, não são simples, são desafios complexos para instituições que precisam fazer isso, garantindo a sua qualidade, garantindo a sua relevância social, garantindo a segurança da sua comunidade. Então, os desafios de enfrentamento da pandemia pelas universidades se deu nessas várias frentes. O subfinanciamento da educação é um fato no Brasil. No ano de 2021 não foi diferente. Como as universidades enfrentaram esse problema? Francisco, eu tenho falado que o arroxo orçamentário que as universidades enfrentaram em 2021 certamente foi um dos mais graves da história das nossas instituições. Eu chego a afirmar que as universidades só não colapsaram em 2021 justamente porque, como nós estávamos operando remoto em grande parte das nossas atividades, isso acabou gerando uma redução de custo e permitiu que as universidades conseguissem chegar até o final do ano. Para você ter uma ideia, em 2020, nós tivemos uma perda orçamentária, quando comparado com 2019, da ordem de 8%. Em 2019, o orçamento discricionário das universidades era de 6,1 bilhões de reais. E nós caímos em 2020 para 5,5 bilhões. Caímos de 6,1 para 5,5. Em 2021, essa queda foi maior ainda. E o nosso orçamento discricionário foi a 4,5 bilhões de reais. O acumulado de 2020, da queda de 2020 e de 2021, ele ultrapassa em muito 20% de perda quando comparado com 2019. Então, foi muito grave o que nós enfrentamos em termos de corte orçamentário e, como eu já afirmei, as universidades só não colapsaram em 2020 e 2021 justamente porque grande parte das nossas atividades ocorriam de forma remota. Eu não posso deixar de fazer uma avaliação da origem desse grande corte, desse grande arroxo que as universidades estão enfrentando, né? O que ocorreu com as universidades, ocorreu com o Estado brasileiro como um todo, é que desde a promulgação da emenda constitucional do teto de gasto, nós havíamos já uma grande crise anunciada de financiamento do Estado brasileiro. Nós não conseguiríamos, com um montante de gasto previamente estabelecido, caminharmos vários anos com o Estado brasileiro funcionando de forma satisfatória. A explicação para isso é basicamente que o teto de gasto, os gastos, da administração pública, eles são compostos por dois grandes grupos de despesa, que são as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. As despesas obrigatórias têm um comportamento de um crescimento vegetativo. Eu vou te dar um exemplo da própria universidade. O que é despesa obrigatória da universidade? Os gastos que nós temos com pessoal, o gasto que nós temos com inativo. O que acontece quando um professor aposenta numa universidade? As universidades continuam marcando com aquele custo agora nas dotações de inativos e contratam um professor para o lugar dele, ou seja, passamos a ter também um gasto na dotação de pessoal ativo. Então, se você olha a curva das despesas obrigatórias, elas vão crescendo ano a ano. E como você tem um teto de gasto estabelecido, elas foram comprimindo as despesas discricionárias. As despesas discricionárias são aquelas que permitem o funcionamento, a manutenção das nossas instituições. Nas nossas universidades, é o recurso que a gente utiliza para pagar as bolsas
para os nossos estudantes, é o recurso que nós utilizamos para os nossos contratos terceirizados, para pagar as nossas despesas fixas, para pagar as viagens dos professores, pesquisadores que vão para os congressos apresentar os seus trabalhos. Ou seja, esse recurso discricionário está sendo comprimido a cada ano, né, com esses números que eu te falei agora, né, que caiu de 6,1 em 2019 para 4,5 em 2021, e isso certamente compromete a qualidade de funcionamento das nossas instituições. As universidades já não têm mais onde cortar sem comprometer a qualidade para se adequar a essa situação orçamentária tão grave. Ainda em relação ao financiamento, quais são as perspectivas para este ano de 2022 em relação ao financiamento das universidades? Sobre 2022, eu posso também continuar atualizando os dados que eu te falei, né? Eu comentei que nós tínhamos em 2019 um orçamento de 6,1, ele caiu para 5,5 em 2020, caiu para 4,5 em 2021. O orçamento que foi aprovado para as universidades de despesas discricionárias para o ano de 2022 no Congresso, ele está com 5,3. Quer dizer, nós recuperamos parte daquelas perdas de 2021, mas nós não atingimos nem o nível de 2020, que havia sido de 5,5. Nós usamos por referência na nossa negociação no Congresso que nós precisávamos retornar aos níveis de 2019, porque 2019 foi o último ano que nós tivemos funcionamento integral presencial das nossas instituições. E é bem possível que a gente tenha em 2022 um funcionamento prioritariamente ocorrendo de forma presencial. Então, 2022 não nos traz uma perspectiva boa. Em que pese nós temos recuperado parte das perdas de 2021, mas nós nem atingimos o volume de 2020 e estamos distante do nível de 2019. Isso sem contar a crise inflacionária, né? A crise inflacionária, a alta inflação que o Brasil está vivendo, ela tem um impacto forte nas contas das universidades. Você imagina o impacto da inflação no preço do restaurante universitário. Você imagina o custo da inflação nos nossos contratos terceirizados, onde o contrato prevê dissídio coletivo com correção de valores salariais, com base na inflação. Então nós vamos ter as tarifas públicas que estão subindo muito em função da inflação, tarifa de energia, o próprio combustível das nossas frotas. Então nós estamos sofrendo uma pressão inflacionária muito grande, e eu estou falando só de valores nominais. Nós nem estamos no nível do orçamento de 2019, considerando ainda todo esse impacto inflacionário sobre a conta das universidades. Para que você tenha uma ideia, nós apresentamos um estudo ao Congresso, a Comissão Mista de Orçamento, onde nós pleiteávamos a recomposição para o nível de 2019, que, como eu falei, era de 6,1, mas pedíamos também a correção inflacionária do período. Então, ao invés de 6,1, nós estávamos pleiteando 6,8. O que fazia com que nós estávamos pleiteando uma ampliação de orçamento que chegasse ao nível de 2019 corrigido pela inflação. Nós ficamos muito aquém dessa demanda e certamente 2022 vai ser um ano de muita dificuldade para as universidades. Professor, em 3 anos, o governo Bolsonaro já está com o 4º ministro da Educação. Como o senhor avalia tantas mudanças em tão pouco tempo? Qual é a política do Ministério, a política do governo para a educação brasileira? Francisco, o grande problema da troca constante de ministros e também de secretários de educação superior, da presidência da CAPES, é que nós perdemos perenidade, continuidade das políticas públicas dentro do Ministério. Sem dúvida nenhuma, essa grande rotatividade de ministros e de outros cargos prejudica o planejamento de médio e de longo prazo das políticas educacionais. E sem dúvida nenhuma, essas trocas se refletem um pouco na redução e na própria capacidade do MEC
de indicar políticas educacionais para a educação superior sustentáveis, né, com uma previsibilidade de cumprir objetivos no médio e no longo prazo. É sem dúvida nenhuma algo que nos preocupa não apenas como universidade, nos preocupamos como cidadãos, né? A educação deveria estar sendo cuidada com mais zelo, com mais atenção, para que esses problemas não ocorressem. O segundo semestre de 2021 foi marcado por crises no INEP e na CAPES, com muitos servidores, inclusive, pedindo afastamento das suas funções nesses órgãos. Como o senhor avalia essas crises e quais os efeitos delas para a educação brasileira? As crises que vêm sendo vividas no INEP e na CAPES, sem dúvida nenhuma, preocupam o conjunto das universidades. Nós temos capacidade de interface, de relação diferente com esses órgãos. No caso do INEP, a relação das universidades diretamente com o órgão é relativamente pequena. É diferente do caso da CAPES. No caso da CAPES, nós temos representação no Conselho Superior da CAPES, os professores que compõem as áreas, os coordenadores de área, né, os pesquisadores, na grande maioria, são pessoas dos quadros das universidades. Então, é natural que a proximidade das universidades seja maior com a CAPES. Nós estamos fazendo um esforço, enquanto instituição, junto à presidência da CAPES, tentando contribuir na superação dessa crise. Nós entendemos que a gente precisa retomar urgentemente a autorização judicial para a publicação dos resultados da avaliação quadrienal, precisamos recompor as áreas que ficaram sem coordenadores, precisamos da nomeação do novo diretor de avaliação e estamos mantendo contato constante com a presidente da CAPES no sentido de tentar contribuir e de tentar buscar uma solução para essa crise. No caso do INEP, nós não temos a mesma proximidade com o presidente do INEP, não temos a mesma relação institucional com o presidente do INEP, mas temos uma interface que, sem dúvida nenhuma, nos preocupa muito, né? O INEP é que faz a avaliação do ENAD, a avaliação dos nossos cursos de graduação, e o INEP é que coordena o Enem, que é o grande sistema de ingresso para as nossas universidades. Então, a crise do INEP, sem dúvida nenhuma, merece toda a atenção das universidades e nós estamos sempre dispostos a dialogar para tentar contribuir na busca de soluções. Professor, ao contrário de governos anteriores que sempre nomearam o nome mais votado na lista tríplice para reitor de universidade, o presidente Bolsonaro não tem seguido essa regra. O caso mais recente é a nomeação da reitora da Universidade Federal de Goiás. Eu gostaria que o senhor comentasse essa nomeação e abordasse como a Andifes trata a questão da autonomia universitária. A Andifes tem uma posição aprovada em seu conselho pleno, né, que é composto pelo conjunto de todos os reitores, de defender a nomeação do primeiro nome da lista, ou o candidato ou candidata que foram eleitos pela comunidade. Esse princípio que a Andifes defende tem uma série de justificativas, né? A primeira é o mais profundo respeito à autonomia universitária. A autonomia universitária pressupõe o sistema de autogestão. As universidades elas têm capacidade de escolher os seus dirigentes, as suas equipes diretoras. A grande capacidade da comunidade universitária nos dá segurança da nossa capacidade na escolha e na eleição dos nossos dirigentes. Um outro aspecto, que também é um aspecto constitucional, é o aspecto democrático. A democracia é um dos princípios que deve nortear a educação pública no nosso país. Então, ouvir a comunidade sobre os seus anseios, sobre as suas perspectivas, nós acreditamos que melhora o desenvolvimento, o potencial de desenvolvimento das nossas instituições. A prática democrática de escolha dos dirigentes é, sem dúvida nenhuma,
algo absolutamente fundamental para as nossas instituições. E, finalmente, acho que é importante também destacar que as universidades elas precisam ser instituições com alto nível de autonomia em relação aos governos. Nenhum país civilizado tem universidades que se sujeitam a interesses de governo ou a interesses econômicos ou a interesses religiosos para conduzir e guiar as suas pesquisas, interferir no processo de livre pensar dentro da universidade. A autonomia universitária é um princípio fundamental para que nós tenhamos instituições universitárias compatíveis com países desenvolvidos. E a escolha do dirigente é um processo de autogestão que garante essa autonomia em relação a governos. Então, por todos esses motivos, a Andif sempre se coloca de forma muito firme na defesa da nomeação do reitor ou reitora eleitos pela sua comunidade. Lamentavelmente, como você disse, vem ocorrendo nos últimos anos práticas como essa. É importante destacar que algumas universidades, o próprio caso de Goiás, isso ocorreu, o Conselho Superior elabora uma lista tríplice onde os 3 nomes que são apresentados na lista estão comprometidos com um projeto político que foi vitorioso na disputa eleitoral da universidade. Na grande parte das universidades, os candidatos derrotados não apresentam seus nomes ao Conselho Superior. Isso faz com que, mesmo em alguns casos em que o presidente não nomeou o primeiro da lista, ele não conseguiu nomear pessoas que não tivessem a devida liberdade, a devida autonomia na condução da universidade. Esse caso nós também observamos no caso da Universidade Federal de Goiás. A Andifes tem uma posição muito firme em defesa de reitor eleito, tem que ser o reitor nomeado. Professor, ainda sobre a escolha de reitores para universidades federais, em audiência pública realizada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados no dia 15 de outubro de 2021, o relator do projeto de lei número 2699 de 2011, o deputado Thiago Mitrô, que é do Partido Novo de Minas Gerais, é seu conterrâneo, ele destacou que, abre aspas, o questionamento que fica é se quem forma o público externo, quem paga a conta, deveria ser o maior beneficiado pelas instituições de ensino, poderia participar do processo de escolha. Acaba que no processo de escolha são levadas em conta apenas as questões internas da universidade e não as necessidades da sociedade brasileira que paga a conta. Fecha aspas. Como o senhor avalia essa fala do deputado Thiago Mitrô? De fato, Francisco, essa temática sobre escolha de dirigentes das universidades ganhou muito espaço nos últimos tempos. E a Comissão de Educação, então, retomou a discussão de uma série de projetos de lei relacionadas à normatização do processo de escolha de reitores. O deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, aqui de Minas Gerais, ele foi o relator desses projetos. Ele fez um substitutivo, alterando profundamente na sua proposta a forma de escolha dos dirigentes das universidades. A ideia dele é basicamente a criação de um comitê de busca. Nós substituiríamos o processo de eleição por um comitê de busca em que identificaria pessoas da comunidade interna ou externa para dirigir a universidade. Por trás dessa proposta dele, tem esse princípio que você acabou de citar aí agora, nas palavras dele, a preocupação de participação maior da sociedade nessa escolha. Mas tem também uma compreensão, na minha avaliação equivocada, de que o processo de dirigente de uma universidade se assemelha ao processo de dirigente de uma empresa. É uma lógica na proposta dele, de você ter um CEO dirigindo uma universidade.
Eu falo que, na minha avaliação, essa proposta está errada, está equivocada, porque a natureza das universidades é uma natureza de instituições que têm os seus processos decisórios baseados em decisões colegiadas. É absolutamente fundamental que o reitor tenha uma grande capacidade de interlocução com todos os membros da comunidade. O reitor não é chefe de ninguém, o reitor não manda na universidade, o reitor lidera a universidade, o reitor tem que ser capaz de, em debates dentro dos colegiados, conduzir a universidade dentro daqueles princípios que nós julgamos fundamentais para essas instituições. Eu posso adiantar que essa proposta do deputado não tem ampla aceitação na Comissão de Educação. A Comissão de Educação tem uma visão muito crítica dessa proposta. A Andifes já está trabalhando frente a isso, realizando esforços para que nós possamos derrotar essa proposta dentro da Comissão de Educação. Eu aproveito para dizer que eu também não acredito que esse ano de 2022 é um ano propício para se ter um debate no Congresso Nacional sobre uma nova regulamentação para eleições de reitores. Esse é um ano eleitoral, é um ano muito complexo do ponto de vista político. Na minha avaliação, o ideal seria nós deixarmos passar esse ciclo eleitoral e iniciar esse debate em uma próxima legislatura, com provavelmente outro governo, para fazer esse debate de uma forma mais madura na nossa sociedade. Professor Marcos Vinícius, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi uma honra receber o senhor aqui. Deixo esse espaço aberto aí para que em outras oportunidades nós possamos voltar a conversar. E fique à vontade para suas considerações finais. Na realidade, a honra foi para mim ter participado aqui do podcast, foi um grande prazer. Eu me realizo sempre que eu tenho a oportunidade de estar debatendo a educação pública no nosso país, em especial a educação superior, temas associados à ciência e tecnologia. O papel da Andifes, eu hoje como seu presidente cumpro esse papel, de grande defesa das nossas instituições, das universidades públicas, como patrimônio nacional e um conjunto de instituições absolutamente necessárias de um projeto de nação civilizada. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do debate. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que esse mês de janeiro, como você sabe, ele chegou aí com o agravamento da pandemia de Covid. Portanto, o nosso pedido aqui é que você continue se cuidando e cuidando de quem você ama. O distanciamento físico, assim como o uso de máscaras e vacinas, para quem já pode tomar as vacinas também, são demonstrações de respeito à vida. Então, vamos respeitar a vida, respeitando a nossa e a do nosso semelhante, a do nosso próximo. Isso é muito importante nesse ano que se inicia. Como você sabe, este programa é feito com muita dedicação para você que gosta de conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproefespar, e o ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. E você também pode apoiar o nosso podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educação.destaque, então você pode seguir a gente por lá. Também estamos no Facebook, é só procurar por Educação em Destaque, e no YouTube. Aí você pode se inscrever, inclusive, e seguir o nosso canal. Também estamos em todos os tocadores de podcast. Você pode ouvir esse programa, portanto,
tanto pelo Spotify quanto pelo Deezer e pelo tocador de podcast da sua preferência. Eu peço mais uma vez para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você pode curtir os nossos programas. Como a gente sabe, a gente está sempre postando conteúdo novo ali todas as sextas-feiras. Então você acompanha o nosso programa por lá. Eu fico por aqui, eu espero você na próxima semana. A gente se encontra, continue se cuidando. Um grande abraço e até a próxima semana.